Shabbat Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe. O próprio Eterno escreveu com sua mão, com o seu dedo, santificai, o dia de sábado. Lembra-te do dia de Shabbat para santificar. Então, Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Fazer mais um vídeo hoje, no dia de Shabbat. E nós vamos trazer uma mensagem para os irmãos nessa tarde. Hoje a porção de hoje é a porção Hukat. Essa porção Hukat, ela se encontra, né, no Hukat. Ela em Números, começando Números, no capítulo 19, todo o capítulo 19, é a porção Hukat. Para nós entendermos a Bíblia, Deus, Ele nos deu vários níveis. Tem 3 níveis para que você possa compreender, né, a Bíblia. São exatamente os 3 níveis. E os Hukins, né, estão exatamente essa porção de hoje, Hukat, ela fala dos estatutos, preceitos e são coisas que os estatutos, preceitos, esses mandamentos são mandamentos que não tem assim uma explicação, né? Não tem como você explicar, porque ela é dada a você, não é a você e o outro. São considerados os menores, porque não envolve outras pessoas, de respeito somente a você e não tem nenhuma explicação. E dentro dessa porção de hoje, você vai estudar, se você for estudar essa porção, você vai ver a morte de Aaron, você vai ver a novilha vermelha, e não tem explicação. E o pessoal, às vezes, o Shabat, as pessoas nos pedem explicações sobre o Shabat. Por que nós guardamos o Shabat? O que tem a ver? Mas isso é coisa que é dada a você, não pertence aos outros. Outros exemplos são as comidas, kashrut, né? Que você pode comer e o que você não pode. Não pertence a outras pessoas, pertence somente para você. Não tem uma explicação. A explicação é a obediência ao Eterno. A única explicação é a obediência ao Eterno. Aí tem Mishpatim, né? Que é amar o seu próximo, etc. Então são as festas, todas as festas existentes que o Eterno nos deu, inclusive o Shabat, que abre todas as festas, né? E são considerados, né, de mandamentos menores, porque só pertence a você. E dentro do estudo da Torá, da Bíblia, do Taná, da Brit Hadashah, existem quatro níveis de entendimento para você poder entender.
O Peshat é simples, você lê e entende. Vamos pegar um exemplo aqui de uma leitura fácil de entender. Amarás a seu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Você já entendeu, é um Peshat, né? É simples de entendimento. O Hamas, né, que é o mais profundo, são as parábolas e as profecias, né, são mais profundas ainda. As profecias, que é mais profunda ainda. E o último nível, né, os Sudes, que é o mais profundo de todos. Que você estudar a profecia, você vai ter que estudar, saber para quem foi dada aquela profecia, se já se cumpriu, quando é que vai se cumprir. Então são esses níveis, depois eu vou trazer um videozinho para a gente ver esses níveis, né? E hoje nós vamos para o nível 2, que é o nível das parábolas. Nessa porção de hoje, Rocato, são coisas inexplicáveis. Mas nós vamos hoje ver as parábolas. E o que é uma parábola? É uma maneira que o professor tinha, o mestre tinha, de fazer com que seus alunos entendessem aquele assunto de um modo mais profundo. Ele simplesmente não entregasse de bandeja as respostas de um modo mais profundo. E nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 19. Mas antes eu quero deixar para os irmãos lerem, o Salmo 119. Os irmãos leem esse salmo e façam essa meditação nesse salmo. Então vamos dar início ao nosso vídeo, né? Deixar daqui de embromar. E o título é bem interessante. Isso é muito discutido dentro dos evangelhos, dentro dos evangélicos, dentro do meio cristão. É o caminho do buraco da agulha. O caminho do buraco da agulha. E tem muita gente pregando, né? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha de que um rico se salvar. Aí ele prega que essa agulha, uns diz que é uma colca, esse camelo é uma corda de navio, e que essa agulha era quando o navio encostava e que amarrava. Outros dizem que é uma agulha mesmo, de costura, outros dizem que é uma agulha maior. E nós vamos ver realmente como é isso, tá? Matitiahu, capítulo 19, versículo 16. Um homem se aproximou de Yeshua e disse: Rabi, que significa mestre, professor, Rabi, que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Quantas vezes, né, alguém já nos perguntou o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Salvar, eu digo, ter vida eterna, participar do reino eterno. É uma pergunta boa, importante, e uma pergunta que nem sei a gente pode fazer a alguém. O que é que eu vou fazer para me salvar, né? Perguntar para mim o que é que eu vou fazer para me salvar. Então esse homem chegou e perguntou: Rabi, que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Aqui o tradutor colocou boa ação. Mas deixa eu ver aqui.
que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E dando continuidade, Yeshua, no versículo 17 diz, Yeshua lhe disse, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Então Yeshua perguntou, como é que você me chama de bom? Não existe homem bom. Para nós, no português, se eu perguntar, bom professor, professor excelente, excelentíssimo professor, tal, a gente vai entender. Mas no hebraico bíblico só existe o seguinte, o mal e o ruim. Aliás, o mal e o bom. O mal é ruim, lógico. O mal e o bom. Então ele perguntou, bom mestre? E Jesus disse, por que você está me chamando de bom? Só existe um que é bom. Só existe um que é bom. Errado. Só existe um que é bom. Se você quer obter a vida eterna, obedeça às mitzvot. Então Jesus disse, olha, só tem um professor bom. É o eterno. Agora, se você está sentindo que dentro de você falta alguma coisa para você obter a vida eterna, você vai ter que fazer o seguinte, obedeça os mandamentos. Mitzvot. Jesus estava falando sobre os mandamentos. O homem perguntou, quais? E Yeshua disse, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe e ame ao próximo como a si mesmo. Então, Yeshua falou da segunda tábua das 10 palavras. As 10 palavras foram escritas em 2 tábuas. A primeira tábua se relacionava entre o homem e o eterno. Yeshua está falando aqui da segunda tábua, relação do homem para com o homem. Então esse jovem chegou, mais tarde vamos ver que é um jovem, esse jovem chegou e perguntou, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Yeshua disse, cumpra os mandamentos. E ele disse, quais mandamentos eu devo cumprir, né, para herdar a vida eterna? E Yeshua fez a relação dele para com o próximo. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esse honrar teu pai e tua mãe é sustentar seu pai e sua mãe, é não abandonar seu pai e sua mãe, como muitos fazem. Ame ao próximo como a si mesmo. É amar seu próximo como a você mesmo. Essa relação toda aqui é entre você e o ser humano, o seu próximo. O jovem disse, tudo isso tenho feito, tenho guardado. O que me falta ainda? Ele sentia que dentro dele, ele estava distante do reino eterno. Ele estava distante do eterno. E Yeshua lhe disse, se você for sério e quiser alcançar o seu objetivo, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá riqueza no céu. Então venha e siga-me. Então Yeshua disse, se você quer ser uma pessoa séria, no hebraico está escrito assim, se você for sério e íntegro em alcançar seus objetivos, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e haverá para você riqueza nos céus. Então venha
e me siga. Só em Mateus nós encontramos essa palavra, reino dos céus, certo? Só Mateus escreve essa palavra. Somente ele. Nos outros nós não encontramos. E Yeshua olha para esses jovens e sente, e vê que esse jovem se sente triste. Sente uma tristeza muito grande porque ele era muito rico, tinha muitas posses. E você não pode servir a dois senhores, servir ao eterno e servir ao dinheiro. Aquilo que você não tem condições de desprender de você é o que está no seu coração. É o que lhe prende, é o que você mais gosta, é o que você mais ama. Mas a ordem do eterno é amar o eterno sobre todas as coisas. Primeiro o eterno, depois vem o resto. Então Yeshua diz, pega toda a tua riqueza, você é muito rico, você tem muitas posses, pega tudo que tem, vende, dá aos pobres e siga-me. Você vai ter uma herança muito grande no Alam Rabá, no reino por vir, no reino celestial. E esse jovem saiu triste, mas muito triste. E veja que resposta Yeshua deu. Deu dinheiro aos pobres e terás riquezas no céu. Então vem e sigam-me. Quando o jovem ouviu isso, afastou-se triste, porque ele era rico. Então Yeshua disse aos Talmidim, aos seus discípulos, sim, eu lhe digo que é muito difícil, mas essa tradução aqui, no hebraico e em outras traduções, não tem essa palavra, e diz o seguinte, a primeira palavra que Yeshua diz é amém, amém. Muita gente prega que essa palavra significa assim seja. Eu vou até tentar mostrar aqui, irmãos, esse daqui, pega aqui, deixa eu ver como é que ela é escrita no hebraico. Aleph, Mem e num final. Aleph, Mem, deixa eu aproximar mais. Aleph, Mem e num final. Isso é um acróstico. Ela é uma frase que significa o eterno Elohim, que é o Aleph, Elohim, Deus, tá? Mem, Melech, que é rei, e Nun, Neman, fiel. Deus é rei fiel. Então a palavra amém significa Deus é rei fiel. Então quando Yeshua viu aquele jovem sair triste, ele disse, ele disse a seus Talmidim, amém, Deus é rei fiel. Eu lhes digo que é muito difícil um rico entrar, aqui tem, no reino do céu. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Isso não significa dizer que quando você morrer, vai para morar no céu. Não. Isso significa que o reino do eterno está preparado para nós
aqui no futuro, aqui na terra e não no céu. Além disso, eu lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqui traz, é mais fácil um rico passar no fundo de um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. No hebraico é assim. E mais digo para vocês, é mais fácil para um camelo passar pelo caminho do buraco da agulha que um rico no reino eterno. E mais digo para vocês, ele diz, amém. E mais digo para vocês, ou assim digo para vocês, é mais fácil para um camelo passar pelo caminho do buraco da agulha que um rico no reino eterno. Mas o que é o caminho do buraco da agulha? Existe um portão em Israel, em Jerusalém, chamado de portão de Iafo. Existe o porto de Iafo, aliás, o porto de Iafo, certo? Que é o principal porto de Israel, porto de Iafo, ou porto de Jó, aonde o profeta Ionã pegou um navio para descumprir a ordem de Deus. E tem um caminho desse porto que vai direto à porta do buraco do caminho da agulha. Se você está em Jerusalém para ir a Iafo, para ir para o porto, você vai pelo caminho de Iafo. Se você está em Iafo e você está vindo para a porta do buraco da agulha. O que é essa porta do buraco da agulha? À noite, os portões fechavam. Tá? Os portões fechavam. Aqui no portão, o portão fechava. E esse portão ficava aberto uma parte aqui, uma extremidadezinha, que não dá para fazer, vamos fazer assim. E tinha um ferro que vinha e segurava essa portinhola, né? Segurava essa portinhola, ficava essa brechinha que dava para uma pessoa a pé retardatário passar, porque a noite era fechada por causa das invasões. Jamais um camelo passaria nessa porta, devido ter esse ferro, era eu pego aqui um lápis, um ferro que prendia a portinhola para ela não abrir, né? Colocado aqui. Então esse ferro segurava essa portinhola e ela ficava aberta que dava para um homem passar. Mas um camelo carregado de mercadoria, como eles descarregavam no porto de Iafo, e vinham pelo caminho do buraco da agulha, que era para passar nessa porta, nessa portinhola, que tinha agulha, que ficava só uma brechinha aberta, era chamado caminho do buraco da agulha. Então, quando ele chegava atrasado, o camelo carregado de mercadoria, não dava, não cabia um camelo para passar. Então, os comerciantes ficavam fora da cidade, pernoitavam fora. Quem vinha a pé, passava, entrava na cidade. Mas aquele que vinha com um camelo carregado não podia entrar. Então, esse é o mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, para você entender isso, é preciso que você entenda a cultura desse período e é preciso que você entenda o hebraico. Porque se eu leio no português, no primeiro nível, né, se eu estou lendo no primeiro nível, no simples, no Peshat, que lê e entender. Então, se eu entendo no simples, no Peshat, eu li
É mais fácil um camelo entrar no fundo, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Estou entendendo que um rico não vai se salvar nunca. Porque jamais um camelo passa no fundo de uma agulha. Mas por que Jesus falou, Yeshua falou assim? Yeshua falou assim porque ele falava por parábola. Para os habitantes da época, eles entenderam o que era. Eles sabiam, eles conheciam aquela porta, aquele portão. Eles conheciam aquele caminho. Então, para eles, eles entenderam. Agora, para nós, é pregado até hoje que é uma agulha, e não é. É uma porta onde tem um ferro que fica prendendo uma portinhola para que as pessoas que cheguem atrasadas, quando o sol se põe, ela se fecha os portões, e as pessoas que vêm atrasadas, especialmente os comerciantes, que eles carregavam em Afo, no porto de Afo, caminhavam pelo caminho da porta da agulha, e chegavam lá, eles não podiam entrar, porque chegavam atrasados. Então, se você não se desprender, como é que eu podia entrar em Jerusalém, na Cidade Santa, em Israel? Aliás, em Jerusalém, na Cidade Santa, estava toda murada, toda fechada. Se eu me desprendesse da minha mercadoria, da minha riqueza, para mim entrar sozinho e deixar a riqueza fora. Mas os comerciantes preferiam ficar para não serem assaltados, não serem roubados as suas riquezas, de que entrar e dormir em segurança. Então essa parábola nos mostra que muitas pessoas preferem ficar fora do reino, não se desprender daquilo que lhe prende, que lhe amarra, que lhe trava, para que ele não possa entender a palavra de Deus, o que Deus quer dele, o que Deus quer das pessoas, de que deixar tudo fora e entrar, preferir ficar fora e o ladrão vir à noite roubar. É pregado muito. Aceite Yeshua para ir morar no céu. Ninguém vai morar no céu, já falei isso no outro vídeo. E Yeshua, nessa parábola, quando o jovem perguntou a ele o que é que eu faço para ter direito à vida eterna, para me viver eternamente, não morrer mais, viver no reino eterno que vai descer do céu para mim. E Yeshua lhe disse, cumpra as mitzvot. Tem muita gente se enganchando com besteirinha e não cumpre as mitzvot. Shabat. O Shabat é uma mitzvot, guardar o sábado. Mas muita gente olha para mim e pergunta, por que você guarda o sábado? Se a Bíblia diz que Deus trabalha todo dia, se Yeshua diz que o Pai trabalha até hoje, eu guardo o Shabat porque é um mandamento. É um mandamento. E Yeshua disse que se eu quiser ter vida eterna, eu tenho que cumprir os mandamentos. E ele não citou todos os mandamentos. Ele não citou nem sequer as 10 palavras todas. Ele só citou, vamos recapitular. A segunda tábua. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ou seja, mantenha seu pai e sua mãe, sustente seu pai e sua mãe, não abandone seu pai e sua mãe, e ama seu próximo como a si mesmo. E ama seu próximo como a si mesmo. E o jovem ainda disse a ele, tudo isso eu tenho guardado. O que me falta ainda? O jovem sentia que ele não teria direito ao reino que vem, ao reino celeste, que vai descer do céu para nós. Ele sentia dentro dele que ainda não tinha direito. E Yeshua sabia, olhou para ele e sabia que ele não tinha direito porque ele é preso aos bens materiais. Ele era preso à riqueza.
Mas muita gente, e o que acontece com o povo é o seguinte, com a maioria das pessoas é o seguinte, é que eles lerem a palavra de Deus e não querem entender. Aqui está no Peixat, no mais simples. É o mais simples possível, não tem nada aqui. Mesmo nessa parábola aqui, o que tem dessa parábola, o mais difícil que tem, é o caminho do buraco da agulha. Mas o restante aqui está no simples. Está na primeira parte de entendimento das Escrituras. Está no simples. Cumpra os mandamentos. Para eu ser salvo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a igreja tal, eu tenho que ir para a congregação tal, eu tenho que servir na congregação tal, eu tenho que obedecer a fulano de tal, porque fulano disse que eu tenho que fazer assim. Não é essa correria toda não. E Yeshua está dizendo aqui, certo? Yeshua está dizendo, obedeça às mitzvot, obedeça aos mandamentos. Obedeça os mandamentos que você vai ter direito ao reino eterno. E que mandamentos são esses? O homem perguntou a ele, e Yeshua foi lhe disse, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra as pessoas, não obedeça a seu pai e sua mãe, não desampare eles na velhice, ame a seu próximo como a si mesmo. E o jovem disse, mas eu já faço tudo isso, mas eu estou sentindo dentro de mim que ainda falta alguma coisa. Aí Yeshua disse, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me que você vai ter um tesouro no reino eterno. No reino do Elohim você tem um grande tesouro, grandes riquezas preparadas para você. Mas aquele jovem era apegado, não queria se desfazer daquilo que ele mais amava, que era o dinheiro. E ele abaixou a cabeça e saiu triste. E Yeshua disse, amém. Elohim é fiel, é rei fiel. Elohim é rei fiel. Amém. Elohim é rei fiel. É mais fácil. Além disso, eu vos digo, é mais fácil um camelo passar o caminho do buraco da agulha que um rico entrar no reino de Deus. Por que é mais fácil um camelo carregado entrar numa portinhola tão pequena daquela, tão estreitinha que só cabia uma pessoa sem nada, de que um rico se salvar? Porque era mais fácil que o dono da carga tirasse tudo do camelo, inclusive a cangalha, tudo, botasse, deixasse fora, não se importasse, pode carregar, mas eu vou entrar no reino, eu vou ficar seguro e dar um jeito empurrando o camelo com muita dificuldade, colocar ele lá dentro e passar com ele, de que preferir ficar fora do reino eterno. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu joinha. Eu estou querendo bater a meta de 100 inscritos para que eu possa fazer live direto pelo celular. Eu só posso fazer isso quando eu atingir o número de 100 inscritos. E que eu vou combinar com os irmãos da Aprendendo com a Torá para nós começarmos as aulas de alfabetização do hebraico. E você que está assistindo esse vídeo e quer aprender hebraico, quer dizer, aprender hebraico no bom sentido, alfabetizar-se, conhecer o alfabeto hebraico, aprender a juntar as letrinhas, aprender a ler alguma coisa, entender, ponto inicial, nós vamos começar com o nosso estudo, é gratuito. Vou só combinar com os irmãos o dia e as horas para que nós possamos começar nossas aulas. Um Shabbat Shalom para todos e que o Eterno vos abençoe. Amém.